Bom dia! Ó, antes da gente começar a atividade que foi de casa, eu vou mostrar para vocês mais 4 figuras de linguagem que elas são muito recorrentes. Elas aparecem muito, é muito mais fácil a gente usá-las o tempo inteiro. Então, não ficaria legal se eu não mostrasse além dessas. Claro que depois vão surgindo outras em outros momentos e a gente pode fazer uma retomada. Mas nesse momento, eu separei mais 4 que aparecem bastante, além daquelas que eu mostrei para vocês. Porque eu disse assim, ó, eu vou mostrar de acordo com o que o livro vai mostrando para vocês, rimas, trocadilhos. Mas em outras situações, eu vou encontrar essas outras figuras de linguagem. Então, eu vou mostrar para vocês agora, tudo bem? Antes da gente corrigir a atividade rapidamente, certo? Certo. Antítese. Já ouviram falar? Já. Pronto. É uma relação que explora contraste, mas sem contradição presente no paradoxo. O paradoxo é outra figura de linguagem. Ele traz ideias opostas. Vida e morte. Tira o som, Alana. Tira o teu áudio. Tira o teu áudio. Pronto. Então, ele diz assim, ó, é uma relação que explora contrastes, mas sem a contradição. No paradoxo, eu tenho a Brenda chegando, eu tenho a ideia oposta exposta explicitamente. A ideia de vida e morte, tristeza e alegria, certo? Aqui, ele diz assim, ó, eu tenho o contraste, mas não a oposição ferrenha. Tem assim, ó, os poemas em verso livre são enfadonhamente iguais. Verso livre e iguais é contraste. Porque se eu digo assim, ó, todo mundo pode se vestir do jeito que quiser. É livre, não é? Sim. Mas, de repente, vocês podem se vestir de maneiras iguais. Porque é o estilo que vocês gostam. Entendem? É o contraste da personalidade de cada um, mas tem o estilo da idade, do gosto, das afinidades. Então eu digo, é livre, mas dentro de um parâmetro, certo? Enquanto no paradoxo eu vivo justamente a oposição de ideias, na antítese eu tenho só o contraste, certo? Beleza. Hipérbole. Essa a gente usa muito, demais, toda hora. Eu tô morrendo de fome. Eu tô morrendo de sono. Eu quase morro de rir. Não é um exagero? Sim. Ele chorou um rio de lágrimas. Chora-se um rio de lágrimas? Não. Um rio inteirinho. É uma forma de se falar exageradamente. Isso daqui a gente usa o tempo inteiro. Estou morrendo de frio. Então, essa figura de linguagem, ela é bastante recorrente. Por isso que eu resolvi colocá-la também. Ó, de vez em quando eu tô falando com vocês e mordendo a minha bochecha, porque eu tô com uma afta bem aqui do lado e toda hora eu tô machucando ela. Certo? Até aqui? Sim. E só mais uma. Eufemismo. Aliás, eu acho que tem mais uma.
Eufemismo. Essa aqui, já viram? Não. Transforma uma mensagem desagradável em algo mais suave. Sabe quando você vai contar para uma criança que alguém faleceu? E se você chegar para ela e disser assim, olha, fulano morreu. É um susto e é uma mensagem muito forte para uma criança. Então, o que as pessoas dizem? Virou estrelinha, foi morar no céu. Aqui, ó, ele não está mais entre nós. O que significa? Um jeito mais simples de dizer com a pessoa que alguém morreu. Eu não tô ouvindo. Deve ser a Brenda, tá bem baixinho. Para dizer que uma pessoa pereceu. Que a pessoa faleceu. Perecer é envelhecer. Eu achei que era morrer, que eu tinha visto uma vez. Depende, porque você fala assim, ó, traga um alimento, um quilo de alimento não perecível. 1 quilo de alimento não perecível é aquele alimento que não tem um vencimento rápido, né? Leva açúcar, sal, feijão, porque ele tem uma data de validade, mas que não é tão próxima como se você fosse levar banana, por exemplo. Banana rapidamente amadurece, apodrece e se estraga, né? O perecer também, dependendo do contexto, com a licença poética da nossa fala literária, pode sim significar morrer, mas nesse caso é falecer mesmo, tá? Porque o perecível tem de vencimento, de validade, de envelhecimento. Claro, pode morrer de causas naturais se for envelhecendo aos poucos, sim. Mas isso é mais uma licença poética. Nesse caso, eu estou falando mesmo da morte, tá? Outro exemplo. Quando você não quer ser deselegante com alguém e dizer assim, é uma coisa que eu sempre falo isso, eu já falei isso em sala de aula, que eu não gosto. É quando alguém fica assim, tu é burro. Você não vai dizer que a pessoa é burra. Ela pode ser desprovida de inteligência. Ou ela pode não ser feia, desprovida de beleza. É uma forma mais suave de dizer aquilo que você precisa dizer. Certo? Certo. Pronto. Até aqui tudo bem, né? Eu acho que tem mais um. Pronto, essa daqui. Anáfora. Aí eu vou falar para vocês o seguinte. Nas figuras de linguagem, ele vai separando... Ai, Deus. Ele vai separando por blocos. Aí eu tenho as de sintaxe, de sonoridade. Essas aqui se encaixam nas repetições. A anáfora, a aliteração e a assonância. Todas começam com A. Anáfora, a aliteração e a assonância. Na aliteração, eu tenho a repetição de sons consonantais. A repetição de consoantes parecidas, como D e T, P e B, certo? Na aliteração, repetição de sons consonantais. Na assonância, eu tenho a repetição de sons vocálicos. Do A, aberto e fechado. Do E, aberto e fechado. Do O, aberto e fechado. Certo? Repetição. Aí eu venho para a anáfora, que é a repetição de expressões. Enquanto eu tenho a repetição de sons, né? Sons ou vocálicos ou consonantais, aqui eu tenho repetição de expressões no início de versos ou dentro de algum poema, alguma repetição recorrente de expressão ou de palavra. Aí ele coloca assim, ó, se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse. Isso é um poema de Drummond. E agora, José, o nome do poema.
Percebam que eu tenho a expressão se repetindo no início dos versos. É uma palavra, não tenho aqui o se? Sim. Pronto. Tenho assim, ó, ainda que eu falasse. Ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Esse ainda que eu falasse é uma expressão que se repete. Se é uma expressão que se repete, eu tenho a anáfora. A assonância é vocálico, a literação é consonantal, certo? Certo. Beleza. Aí agora a gente vai para a correção lá na página 520, 521 e 524 a 527, correto? Sim. Rapidamente, porque eu sei que vocês já responderam e vocês vão fazendo questionamentos, tirando dúvidas, tá bom? Ok. Tá lá na primeira. Leia a tira ao lado de Fernando Gonzalez e responda as questões 1 e 2. Eu gosto muito das tirinhas dele, eu uso de vez em quando nas provas. Um labirinto é uma metáfora da vida. A busca louca pela saída nos faz ignorar a beleza dos descaminhos. É o rato mais burro que eu já vi. Que lindo beco sem saída. Ó, deixa eu só tirar um pouquinho daqui e dizer assim, ó. Vamos focar no processo. Porque a ideia que a gente tem sempre é de pensar no final. O que a tia quer dizer com isso? A gente só pensa assim, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver de férias. Eu vou sempre pensando no futuro e esquecendo de viver o agora. Tá estranho o que a gente está vivendo, dentro de casa, trancado, sem poder sair? Tá. Mas a gente aproveita para ver coisas diferentes, fazer coisas diferentes. Tá bom? Então aqui ele diz assim, ó. Um labirinto é uma metáfora da vida. Ele está comparando, que a gente vai lembrar que a metáfora é uma comparação sem o termo comparativo, né? É uma comparação mental. Um labirinto é uma metáfora da vida. A busca louca pela saída, né? A gente está só querendo chegar no final. Nos faz ignorar a beleza dos descaminhos. Os descaminhos é todos os percalços que a gente encontra, mas que de certa forma nos engrandecem. Porque a gente tira lições dessas situações, certo? Certo. Aí ele aparece aqui, ó. É o rato mais burro que eu já vi. Que lindo beco sem saída. Na verdade, ele também está vivendo as desventuras, os descaminhos. Ele vai barrar num beco sem saída, mas ele vai em busca de encontrar a saída depois. No primeiro quadrinho, o ratinho afirma: um labirinto é uma metáfora da vida. A linguagem empregada nessa frase é denotativa ou é conotativa? Tia, Oi, o que é a linguagem conotativa e denotativa? eita, quem está perguntando? Isabelle. Ó, Isabelle, bora lá. Denotativo. Olha para a letra D, de denotativo. Sim. Significa que é o sentido do dicionário, real, literal. Enquanto o conotativo não é que não seja real, mas é uma forma de falar diferente. Denotativo, anotem aí, ó. Sentido denotativo é o sentido do dicionário, real, literal, da forma que acontece. Tudo bem? Sim. Conotativo é uma outra maneira, é o não literal, é a parte literária, é o imaginário. Pensando assim, de acordo com o que eu estou falando,
A linguagem empregada é a do dicionário ou é uma literária? Literária. Perfeito. Perfeito. Ele faz... lembrando que as figuras de linguagem, elas são usadas principalmente na linguagem literária, tá? Porque ela traz um outro sentido. A gente pode ir em busca de sentidos diferenciados para aquilo que a gente quer dizer. É uma forma livre de expressividade. Por isso que ela tem os sentidos diferentes do que é literal, certo? Personificar, por exemplo, você dá característica humana a um ser inanimado, não pode ser o do dicionário. Não pode ser o do dicionário, certo? Certo. Em que sentido a palavra metáfora foi empregada? Em que sentido a palavra metáfora, lembrando que metáfora é uma comparação mental, o que isso quer dizer? Que é uma comparação, né? É a Sara que tá aí, Alana? É porque fica uma luz bem atrás dela, eu não consigo identificar um cheiro. Isabelle, Brenda, Sofia, tá aí, Sofia? Sim. Em que não aparece a câmera na sala, na vida ela aparece, tá? Pois é, não aparece na tua e aparece na da Alana. Tu não aparece na tua e aparece na da Alana. Ontem de tarde nós tivemos aula do professor Jean. Aí foi eu e o Caio ligando a câmera. Ficamos os dois lá, com a câmera ligada. Ah, tá, né? Muito bem. O Caio hoje mostrou o corte de cabelo dele. O Caio tava até de máscara. A metáfora, como era uma comparação mental, aí ele fala assim, um labirinto é uma metáfora da vida. É como se a vida fosse um labirinto. Ele faz uma comparação, uma semelhança entre os dois. Certo, Isabelle? É. Entendido aqui a questão? Brenda, Sofia? Por que o rato associa o labirinto à metáfora da vida? E eu falei agorinha com vocês sobre isso. Porque a gente se preocupa mais em chegar em algum lugar do que admirar as coisas que a gente está vivendo. Exatamente. É a gente focar, não pensar somente no resultado, mas vivenciar o processo. O que deu certo, ótimo, a gente vai usufruir do que deu certo. Mas o que deu errado, a gente vai buscar melhorar para fazer o correto. Então eu não posso pensar, deu errado, acabou, não vou fazer mais, não vou tentar. Não, o que ele está dizendo, ambos apresentam caminhos certos e errados que podemos tomar durante o percurso, tanto no percurso de encontrar a saída do labirinto, quanto no percurso de vida da gente. Que nem sempre as decisões que a gente vai tomar vão ser as acertadas, as corretas, mas nem por isso eu vou deixar de tentar, certo? Certo. Letra D. Conclua. O emprego da metáfora, da palavra metáfora, no contexto, constitui uma metáfora? Por quê? Dentro do que a gente viu, ele usar a metáfora aí, a palavra metáfora, está contextualizada? Tem um sentido dentro do que ele está dizendo? Sim ou não? Sim. Sim. Por quê? Porque o labirinto não é uma metáfora. Na hora que eu comecei a falar, eu disse assim, o uso da metáfora aqui é uma comparação mental. É uma comparação mental entre um labirinto e a vida.
Então, cabe sim, aí é uma metáfora. Ambos têm a semelhança. Certo? Botem assim, ó. Sim, porque o labirinto não é uma metáfora. Logo foi feita uma associação com base numa comparação implícita. Se é implícita, é aquela comparação mental que eu falei para vocês. Tudo bem? Sim. Segunda. Sofia, você tá aí, Sofia? Sim. Por que o homem chama o rato de burro? Por que foi que ele Porque ele acha que o rato tá falando besteira. E porque ele não encontra a saída. Ele pensa assim, ó, vocês já foram ao zoo botânico? Já. Já foram no labirinto? Acho que sim. Quando eu era criança, bem menor do que, assim, eu não cresci muito, né? Não tem muita diferença de tamanho. Mas quando eu era criança, a primeira vez que eu entrei naquele labirinto, eu fiquei encantada. Hoje, adulta, quando eu vou, eu ultrapasso a altura dele. E eu consigo visualizar a entrada e a saída. Então, para mim é muito lógico. Mas para uma criança é realmente encantador quando você entra na brincadeira, porque você corre, corre, corre e não encontra a saída. Só depois, assim, você brinca, encontra com outros colegas dentro, sai correndo em busca. Mas isso é encantador. No zoo botânico tem esse, já é muito pequeno para a gente, deviam fazer uma reforma e aumentar. Mas lá, ele fala assim, ele é burro porque ele não consegue encontrar a saída. Como é que tu tá dentro, tá andando, ele tá divagando. Essa divagação, devagar é esse pensamento, essa análise, essa reflexão. Quem faz a reflexão é o rato. O homem simplesmente olha para ele e diz, meu Deus, como esse rato é burro. Ele não consegue encontrar a saída. Porque ele está acima do rato, ele está acima do labirinto. Ele consegue ver a saída que o rato não conseguiu ver ainda. Certo? Certo. A fala do rato na situação é denotativa ou metafórica e por quê? Dentro do contexto do que está sendo falado. É denotativa ou metafórica e por quê? Metafórica. Por que, Isabelle? Porque, tipo, se tiver, assim, acho que no dicionário não vai estar escrito desse jeito. Então, justamente é que você tem que pensar que a reflexão dele está correta, não está? Olhando para a reflexão, ele está perguntando a fala do rato na situação, não é você procurar o sentido da palavra em si. É você pensar na análise que ele está fazendo. Um labirinto é uma metáfora da vida. Isso é verdade ou não é? Olhando pela questão filosófica, que a gente acabou de dizer. E você confirmou quando você disse assim, ó, a gente não está vivenciando o momento, a gente está focando só no final. Se eu for olhar para isso, o que ele está falando é real, não é? Sim. Se é real, é denotativo ou é metafórico? Eu não estou te ouvindo. Denotativo. Continuo sem ouvir. Ah, é a aluna que está falando. Denotativo.
A situação filosófica, a análise que ele está fazendo é real. Um labirinto é como a nossa vida. Está entendendo o raciocínio, Isabelle? Sim. Pronto, é a análise da situação. Não são as palavras que ele está usando para fazer essa análise, mas a análise da situação como um todo. Então, ela é denotativa. Baseada em suas reflexões filosóficas, o rato procura apreciar a beleza de um beco sem saída. Pensando assim, ó, agora eu não encontrei, mas já já eu vou encontrar. Eu vou já fazer outra coisa, outro percurso, eu vou sair daqui, eu vou ali, vai dar certo. Ele está sendo otimista. Na realidade, na reflexão dele, isso sim é real, certo? É denotativo. Beleza? Terceiro, crie comparações a partir dos pares de palavras abaixo. Utilize um elemento comparativo expresso. Figura de linguagem comparação. Eu tenho o elemento comparativo, o termo comparativo expresso diretamente na expressão, certo? Certo. Então, tem aqui, ó. Como no exemplo. Meu pai, um touro. Meu pai é forte como um touro. Isabelle, na letra A, o que você colocou? Minhas ideias são valiosas como ouro. Perfeito. Perfeito. Letra B, Alana, o que foi que você colocou? Tia, letra B e C, eu não consegui fazer. Eu não estou te ouvindo. Letra B e C, eu não consegui fazer. Sofia, você fez? Eu fiz a letra C. A Sofia? Diz, Sofia, para mim. A sua beleza é um colírio para meus olhos. Cadê o termo comparativo? O como, tão, tanto quanto. Brenda. Brenda, tia, não posso falar, pois meu áudio está chiando. Ah, tá. Entendi. Isabelle, a letra B. É você como um terremoto na minha vida. Só que eu, não consegui tentar fazer alguma coisa que encaixasse confusão e terremoto na mesma palavra. Deixa eu Na pensar letra bem B. aqui. Confusão. A confusão que você fez foi tão grande como um terremoto. A confusão que você fez foi tão grande quanto um terremoto. Certo? É. Na letra C, Sofia, a sua beleza é como um colírio para os meus olhos. Eu tenho como, que é a expressão que eu tenho para usar na comparação. Eu tenho que ter expresso diretamente na minha fala o termo comparativo, certo? Entendidos? Sim. Na quarta, construa metáforas. Aí ele está aqui batendo muito na questão da metáfora, que é a comparação mental. Construa metáforas a partir das comparações que você criou no exercício anterior. No exercício anterior, ele mandou você colocar o termo comparativo explícito na frase, no período. Agora, ele quer que você faça a comparação mental. Sim, e agora cabe a sua resposta, Sofia, da letra C. Certo? A sua frase cabe agora nessa daqui. Construa metáforas a partir das comparações que você criou no exercício anterior. Como é que fica, Isabelle? A letra A. Suas ideias são ouro. Suas ideias são ouro. E a letra B?
A confusão que você fez foi um terremoto. A confusão que você fez foi um terremoto. E a última? E Sua qual a beleza. sua, Sofia? Sofia? Isabelle? Sua beleza é um colírio para meus olhos. Perfeito. Certo? Entendidas até aqui? Cadê o Samuel, hein, gente? Quinta. Explicite a relação de semelhança a partir da qual se construíram as comparações e as metáforas destacadas no texto. Por seres tão inventivos e pareceres contínuo, tempo, 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 tempo. És um dos deuses mais lindos. Tempo, tempo, tempo. Aqui, eu tenho comparação ou tenho metáfora? Comparação. Comparação. Porque ele fala assim, ó, o tempo tem poderes como se fosse um Deus. Na letra A é comparação. O tempo, anotem aí do ladinho. O tempo tem poderes como se fosse um Deus. Na letra... Pronto, posso continuar? Sim. Na letra B. Eu posso me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é a chama, mas que seja infinito enquanto dure. Comparação ou metáfora? Hã? Metáfora. Por quê? Por que que não é comparação? Ele está dizendo que o amor queima como o quê? Chama. Como chama. E o que é a chama? Fogo. O amor queima como fogo. Se eu tenho o termo comparativo, eu tenho comparação ou metáfora? Comparação. Muito bem. Letra C. O amor é como um raio galopando em desafio. Abre fendas, cobre vales, revolta as águas do rio. Agora é metáfora. Hã? Comparação. Comparação, onde? O amor é como um raio. Sofia, perfeito. O amor é como um raio. Tudo bem até aqui? Sim. Sim. Sexta questão. Tomara que dê tempo a gente corrigir hoje tudo, hoje. Porque tem a outra aula no finalzinho, né? A gente termina hoje. Identifique as figuras de linguagens presente. Meu peito agora dispara. Vivo em constante alegria. É o amor que está aqui. Isso aqui é um trecho de uma música. Que tipo de figuras de linguagem eu tenho presente aqui? Tia, Oi. onde é que a senhora tá? Sexta questão, letra A. Ah, sim. Meu peito... Ó, olha só. Meu peito agora dispara. Vivo em constante alegria. É o amor que está aqui. Amor, I love you. Amor, I love you. Que tipo de metáfora tem aqui? O peito dispara, o peito corre. Não. Eu tenho o que, na verdade, dispara é o meu coração, não é? Sim.
Não é o coração que acelera, que bate mais forte? Sim. Qual é a expressão, qual é a figura de linguagem que tem uma parte pelo todo? O autor pela obra. Aquele que a gente falou assim, ó, das marcas. Ah, eu vou ali comprar uma caixa de sabão Omo. Aí eu trago o IP, aí eu trago o Brilhante, aí eu trago o Ala. Qual é a expressão, qual é a figura de linguagem? Metonímia. Metonímia. O meu peito não dispara, o coração acelera, mas o peito não. Entendidas? Sim. Na letra B. Ó, vocês esqueçam a parte eu cantando, tá? Foi só... Como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena. Embora o pão seja caro e a liberdade pequena. De novo, como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena. Embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Qual é a figura de linguagem? Comparação. Oi! Também, gente, comparação. Obrigada. Ela é minha delícia, o meu adorno, janela de retorno, uma viagem sideral. Ela é minha delícia, o meu adorno. Qual é a figura de linguagem? Agora sim, metáfora. Agora sim, metáfora. Agora sim. Ela é como se fosse a minha delícia, o meu adorno, que me faz feliz. Certo? Certo. Aí tem assim, ó. Tem um quadro, a metáfora e a metonímia na linguagem publicitária. A linguagem publicitária frequentemente emprega a metáfora e a metonímia. No folheto ao lado da entidade Todos pela Educação, que luta pela melhoria da qualidade da educação brasileira, o caderno é metonímia dos estudos. Colorido com as cores da bandeira brasileira, sugere que toda a nação... Qual é a nação que ele está falando? A nação é o povo brasileiro, são as pessoas. A nação é o coletivo dessas pessoas, certo? Vai se dedicar a essa causa. O lápis, metonimicamente, também sugere a tarefa de educar com qualidade todas as crianças e os jovens brasileiros até o ano de 2022. Agora, com a pandemia, com a suspensão das aulas presenciais, tá meio complicado, né? Certo? Certo. Ó, nossa aulinha tá terminando aqui, a gente para nessa, vai direto para a 7ª questão quando voltar. Eu acho que já tem pra gente corrigir tudo hoje, tá? Tá. Até aqui tudo bem, gente? Alguma dúvida, alguma coisa para me perguntar? Se tiver, anota, na próxima aula já começa logo perguntando, tá? Tá. Ó, se vocês estiverem em grupo, podem me colocar